Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então nós vamos falar sobre a vida de Sansão, Juízes 16, do verso 17 ao 31. E o tema da palavra dessa noite é Espaço para Deus, o desafio de viver acima da mediocridade. Mediocridade é o que temos visto nesses dias. Mediocridade é o que vimos na sexta-feira, o que aconteceu na pecuária de Goiânia. Uma situação daquela. E se você quiser, tem o vídeo do fato no YouTube. E você pode ver, e com muita tristeza e revolta, aquilo que aconteceu com aquele rapaz que morava aqui embaixo, né? Na rua. Aqui no Goiânia 2, né? Chamado Luan, um menino chamado Luan, morador aqui debaixo do Goiânia 2, que foi assassinado covardemente, né, na sexta-feira. Estava de fato no lugar errado, na hora errada. E quando eu vi o vídeo, você assistiu o vídeo, Marcelo? Eu vi o vídeo e eu falei, não acredito, cara. Não acredito. Então assista ao vídeo que você vai ficar assim, de boca aberta, com aquilo que aconteceu nessa sexta-feira. Irmãos, nós somos chamados para viver acima do que está aí. O que está aí é do nível de médio para baixo. O que está aí é destrutivo, mas o que está em Deus é abençoador para a sua vida. Espero que você deseje isso nessa noite. Eu sei que estamos aqui 100 pessoas com propósitos diferentes, jeito diferente, corações diferentes, mas há um Deus que vai se revelar a você nessa noite, em nome de Jesus, irmãos. Porque você tem um chamado de viver acima do que está por aí. E você só vai conseguir viver acima se você der espaço para Deus na sua vida. Sansão mostra isso, tá? Tem o texto também aqui na tela, se você quiser, você poderá ler, eu acho que está pequenininho, mas se você quiser ler a parte final da vida do Sansão. A história de Sansão está em Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16. 4 capítulos. E nós vamos ler a reta final, a queda. Momento em que Sansão apresentou esse declínio enorme na vida dele. Diz assim, Juízes 16, 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se vier a ser rapado o cabelo, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles dinheiro. Deram dinheiro para Dalila. Dalila foi colocada na vida do Sansão para quebrá-lo, para derrubá-lo. Olha só. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, nos braços do inimigo. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava o moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom, deus filisteu, para se alegrarem, e diziam:
Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que o destruía a nossa terra e que multiplicava nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, presta atenção nisso: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele a Israel durante 20 anos. Assim termina a história de Sansão. Alguém que tinha um chamado de Deus, alguém que tinha uma missão de Deus, terminou os seus dias cego, preso, fazendo trabalho de animal, sendo motivo de diversão no inferno. Que Deus livre você disso, meu irmão. Que você comece bem e termine bem. Sansão nos mostra isso, a história dele. Um homem que começou bem e terminou muito mal. Meu desejo nessa noite é que Deus se revele a você e que você entenda que você tem que começar bem e tem que terminar bem também, em nome de Jesus. Vamos orar para que Deus, essa palavra chegue a você e você decida nessa noite dar espaço para Deus. Feche seus olhos aí então e peça ao Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. Faça a sua oração agora. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças pela oportunidade que temos, Senhor, de abrir a tua palavra, de entender e estudar a tua palavra. Eu te peço nessa noite mais uma vez, Senhor, que não seja apenas uma palavra minha, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, não. Seja uma palavra que o Senhor se revele a nós, que o Senhor mexa conosco, e se houver algum caminho mau na nossa vida, que o Senhor nos livre disso e nos guie pelo caminho eterno. Se há pessoas perdidas, que sejam achadas nessa noite. Se há pessoas nas trevas, que venham para a luz do Senhor. Se tem gente andando em caminhos errados, que se arrependam e venham para o caminho do Senhor. Se alguém, Deus, começou bem e está muito mal hoje, que o Senhor fale com essa pessoa e que essa pessoa escolha e decida dar espaço para Deus. Fala conosco então, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, e amém, irmãos. Irmãos, a história de Sansão é muito conhecida. Desde criança se ouve falar de Sansão. Agora, o que você precisa entender nessa noite é que Sansão, ele não é uma pessoa comum. Sansão, ele é um homem humano, ele tem falhas.
Mas Sansão é um homem com uma missão, ele tem um chamado de Deus, e quem tem um chamado de Deus jamais será uma pessoa comum. Quem entende a vontade de Deus jamais será uma pessoa comum. Pode você ter vindo do interior da onde que você veio, pode você ter vindo de uma família muito complicada, pode você ter feito muitas coisas erradas na sua vida, mas se você entende o chamado de Deus para a sua vida, você jamais será uma pessoa comum, porque você é uma pessoa escolhida por Deus. Então Sansão é essa pessoa chamada. O texto que lemos quando fala nazireu de Deus eram homens consagrados ao Senhor desde o ventre. A palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa alguém consagrado, alguém dedicado ao Senhor desde o ventre. Como que alguém que foi consagrado a Deus desde o ventre se torna numa pessoa dessas como nós lemos agora? A história de Sansão também é um alerta para nós, porque todos nós ouvimos muitas mensagens. Você aqui já ouviu 1000 mensagens, 500 mensagens. Você pode botar no YouTube a mensagem do pregador que você gosta, colocar no seu celular, colocar na sua casa, no seu rádio. Você pode ouvir muitas mensagens. Mas hoje em dia o maior desafio não é ouvir, o desafio é praticar aquilo que você ouve. Ouvir é fácil. O desafio de Deus para nós é: pratique aquilo que você está ouvindo. Este alerta é para nós. Talvez você pergunte então, por que Sansão então não é uma pessoa comum? Sansão não é uma pessoa comum porque há um chamado de Deus na vida dele. Por isso que mesmo ele terminando mal, ele clama ao Senhor: Senhor, me dá força mais esta vez. Aquele que está caído, cego nas trevas, se pedir ao Senhor mais uma chance, o Senhor dará. Ele terminou mal, mas ainda naqueles dias finais, ele ainda dá espaço para Deus, dizendo: Senhor, me dá mais uma força mais uma vez. Olhe para cá, deixa eu te dizer isso. Se você está aqui nessa noite, e se você resolver pedir mais uma chance ao Senhor, Ele te dará. Se você está aqui nessa noite e dizer: Senhor, me dá mais uma chance, me levanta, eu estou caído, me levanta, Senhor. O Senhor te levantará nessa noite. Se você crer, diga amém, meu irmão. Por que Sansão não é uma pessoa comum? Vamos lá então. Primeiro lugar, vamos ler junto lá em cima? Sansão é fruto de um milagre. Vamos juntos? Sansão é fruto de um milagre, meu irmão. Quem é fruto de um milagre jamais será uma pessoa comum. Juízes capítulo 13, verso 2, diz assim, começo da história de Sansão: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. O pai de Sansão chamava-se Manoá, cuja a mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Sansão é ou não é fruto de um milagre? A mãe não podia ter filhos, mas veio um anjo do Senhor e visitou aquela mulher, e aquela mulher que tinha um não na sua vida, Deus transformou o não em sim. Você aqui também, tem muita gente aqui que é fruto de um milagre, irmãos. De repente, quando você nasceu, você não era nem para estar vivo. De repente, na sua infância, algum acidente, alguma doença, alguma enfermidade, e os antigos diziam: esse menino não vai gorar, esse menino não vai... Qual é a palavra aquela? Péricles e Ana Cristina? Vingar. Esse menino não vai vingar. Alguém ouviu isso aqui quando era criança? Levanta a mão assim: não vai vingar esse trem. Aí. Isso significa então, querido, que você é fruto de um milagre, e quem é fruto de milagre não é uma pessoa comum. Em segundo lugar, Sansão nasceu com uma missão. Olha o que diz Juízes 13, verso 4 e 5. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus.
Desde que nasceu, Deus enviou o anjo e disse: vou fazer um milagre na sua vida. Mas esse menino será o quê? Nazireu de Deus, consagrado. E esse menino que vai ser consagrado desde o ventre, ele vai ter uma missão. Ele vai começar a libertar o Israel do poder do inimigo. Você que está aqui, quando a gente conhece a Deus e quando de fato a gente se rende ao Evangelho do Senhor Jesus, a gente começa a entender: há um propósito com a minha vida. Eu não nasci só para sofrer, eu não nasci para viver uma vida desgraçada, miserável, eu nasci com um propósito. O seu propósito talvez não seja livrar Israel, mas o seu propósito pode ser livrar alguém na sua casa. O seu propósito pode ser livrar alguém lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Você, em nome do Senhor, você pode ajudar a libertar alguém no nome de Jesus. Mas muitos de nós achamos que a nossa missão é apenas vir num culto, domingo à noite, quarta à noite, domingo de manhã, vir, senta, levanta e vai embora. Há muito mais de Deus para você. Saiba o seguinte: se houver algum demônio na sua vida, em nome de Jesus, você pode dizer: demônio, sai da minha frente, que eu vou contra ti em nome do Senhor. Isso é quem tem uma missão de Deus. Você também tem uma missão, você ainda de repente não descobriu. De repente você está achando que está nessa vida só para ganhar dinheiro. Alguns acham que estão nessa vida só para ser feliz. Alguns acham que estão nessa vida apenas para construir, edificar, ter lotes, casas, apartamentos e tantas outras coisas. Mas isso é muito bom, faça isso. Se Deus abençoou, faça. Mas entenda algo muito maior do que isso: a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Você descobrir: Senhor, o que queres de mim? Terceiro lugar, por que Sansão não era alguém comum? Sansão era alguém dirigido pelo Espírito Santo. Em vários momentos, olha, Juízes 13, 24. Depois deu a mulher à luz a um filho, e o Senhor lhe chamou Sansão. Significa pequeno sol, Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. 14:6. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele pegou lá o cabrito e rápido. Verso 19. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e aí ele venceu todos os seus inimigos. Juízes 15:14. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira. Você está percebendo como que Deus no começo usava a vida de Sansão? Olha, você precisa entender que Deus quer usar também a sua vida para abençoar outros. Quantos aqui querem ser abençoados por Deus, meus? Eu quero. Agora, não precisa levantar a mão. Muitos que querem ser abençoados não querem abençoar os outros. Isso é egoísmo. Isso não é cristão. Porque a bênção que Deus te dá é a bênção para você repartir. Sansão era dirigido pelo Espírito Santo. Você é dirigido por quê? Há pessoas que são dirigidas pela raiva, há pessoas que são dirigidas pelo ódio, há pessoas que são dirigidas pela depressão, há pessoas que são dirigidas por uma cara feia, há pessoas que são dirigidas pelo dinheiro ou a ausência do dinheiro na vida. Há pessoas que são dirigidas pelo sim. Enquanto você está dando sim, ela está te aí você dá um não. O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Sansão era dirigido pelo Espírito Santo. E que você nesses dias também queira ser dirigido pelo Espírito Santo. Se você tem uma decisão a tomar amanhã, acorde amanhã de joelhos dizendo: Espírito Santo, me direciona o que eu tenho que fazer hoje. Se você tem amanhã ou nesta semana um negócio a fechar, um contrato a fechar, uma reunião, um planejamento, alguma coisa grande, quem sabe você pode fazer isso hoje. Senhor, eu quero dar espaço para Ti. Dirige essa minha semana. Senhor, eu posso andar pela minha inteligência, mas eu quero andar segundo os Teus caminhos. Você vai ver se não vai fazer uma grande diferença na sua vida. Enorme. Eis aí,
Então, como que o Sansão se torna uma pessoa comum? Ele não é uma pessoa comum, porque ele é fruto de milagre, ele tem uma missão, ele tem um chamado, o Espírito Santo o abençoa, mas Sansão acaba se tornando uma pessoa comum. Olha só as escolhas dele. Vamos lá. Nesses 4 capítulos, nós vamos ver isso aqui. Primeiro, compulsões não tratadas. O Sansão gostava de ter várias mulheres. Lá na minha terra diria que o Sansão era um garanhão. Não sei como diz aqui. Se alguém souber e puder falar, não sei se pode, dependendo, né? Garanhão é o cara que tem 1, 2, 10 mulheres. Tem algum outro termo aqui ou é esse mesmo? É esse mesmo. O Sansão, ele cai diante de Dalila, mas antes de Dalila, passou pela mão de Sansão mulheres de várias cidades. Havia no coração do Sansão alguma compulsão. Compulsão é o quê? Olhe para cá. Compulsão é uma força irresistível. É você dizer, eu não consigo, eu estou tendo. Qualquer que seja a sua compulsão, trate isso, coloque isso diante de Deus, porque senão a sua compulsão vai derrubar você. Se você está aqui e tem compulsão por vinho, bebida, cachaça, trate isso. Se você está aqui e tem compulsão por mulheres, por homens, ou sei lá pelo quê, trate isso. Só você que sabe as suas compulsões. Eu não estou aqui para ser seu juiz, não quero e nunca serei. Mas se há alguma inclinação na sua vida e você percebe que não é de Deus isso, trate isso antes de que isso te derrube. Sansão brincou, depois você pode ler, em vários momentos, são tantos. Sansão brincando, cedendo às tentações, brincando com o chamado. O nazireu não podia se aproximar de coisas mortas, animal ou pessoas. O Sansão venceu um leão, matou um leão e deixou ali, e foi para uma outra cidade, e depois quando volta, ele vê lá o leão morto, e ele começa a brincar com o leão. Ele sabia que não poderia se aproximar de pessoas mortas, ou animais. O nazireu de Deus fazia isso. Sansão não podia beber bebida forte. Sansão gostava de festivais, festas, enigmas, baladas, bagunças, amigos. Vai ler depois a história que você vai perceber isso. Sansão brincava com o chamado de Deus, irmãos. Olhe para cá e deixe eu dizer isso, não brinque com Deus, irmãos. O Deus de toda graça, o Deus de misericórdia, não brinque com Deus, porque Deus não é brinquedo. Não brinque, brinque comigo, brinque e brigue comigo, mas não brinque com Deus. Não é que Deus pese a mão, não é isso, mas é o que Deus já estabeleceu. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas os seus fins são caminhos de morte. Escolha a bênção, está diante de você, a bênção ou a maldição. Escolha a bênção para que vivas. Sabe o que você vê na história de Sansão, nesses 4 capítulos? Muita força e pouca consagração a Deus. Eu quero repetir isso para você. Muita força e pouca consagração. Você não vê Sansão adorando. Você não vê Sansão prestando um culto a Deus. Você não vê Sansão se rendendo a Deus em oração, palavra. Você só vê Sansão exaltando a sua força. E a força, de fato, indiretamente estava no cabelo. Na verdade, não era o cabelo de Sansão a sua força. A força de Sansão estava na sua consagração a Deus. Entenda isso. De repente você está aqui e está pensando que a sua força é a sua beleza. A sua beleza sem Deus não é nada. De repente você acha que a sua força é o carro que você tem, o dinheiro que você tem, a sua inteligência, a sua sabedoria, as suas experiências. Isto aí não vale de nada sem a presença de Deus. A força de Sansão estava na sua consagração. Sansão tinha muita força, mas pouca consagração, assim como alguns aqui.
Tem gente aqui com muita inteligência, mas pouca consagração. Tem gente aqui com muitos recursos, pouca consagração. Tem gente aqui com muito tempo de igreja e pouquíssima consagração. Cuidado. Esse é o alerta da história desse moço para nós. Na vida de Sansão havia espaço para mulheres, enigmas, brincadeiras, festas, baladas. Havia espaço para tudo, menos para Deus. Olhe para cá e deixa eu te dizer isso e que você pense nisso. Na sua vida há espaço para tudo. Onde está Deus na sua vida? Vamos lá. Onde está Deus? Sansão tinha força, mas não tinha espaço para Deus. Vida com Deus que eu estou falando é oração. Você tem orado? Ou tem orado nada? Você ora. Eu não estou falando oração. Eu estou saindo de casa. Aí cada um faz do jeito que quer, dependendo de onde que veio. Né? Isso aqui é na macumba mesmo. Você ora. Não estou falando que era oração, Jesus, a mesma de ontem, amém. Estou falando mesmo de dobrar os seus joelhos, dizer, Senhor, toma a minha vida aqui, Senhor. Você lê Bíblia? Lê nada, estudar. Você já leu o Novo Testamento? Por que você não faz um propósito? Eu vou ler em 2 meses, 3 meses, para quebrar o seu galho. Em 3 meses eu vou ler a Bíblia. Ou melhor, desculpe, em 3 meses eu vou ler o Novo Testamento. Em 3 meses dá para ler o Novo Testamento. Conhecer a história de Jesus, de Paulo, da igreja, de João, Apocalipse. Você sabe o que é adoração? Adoração não é música. Vamos lá adorar. Música é um dos elementos da adoração. Adoração é você colocar lá um louvor na sua casa e você sozinho, dentro da sua casa, varrendo, limpando a casa, começar a bendizer o Senhor, começar a sentir a presença de Deus, começar a chorar, clamar, se ajoelhar e dizer, Senhor, eu te amo. Isso é adoração. Ninguém está vendo. Você está sozinha dentro da sua casa, mas Deus lá está com você. Isso é adoração. Hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo tem celular. Bota louvor no seu celular, tira bonde de maravilhas do seu celular. Sabe o que é bonde de maravilhas? É um dos funks pornográficos aí, recentemente, de umas 4 magrelas doidas lá do Rio de Janeiro, fazendo lá um trem lá. Tira isso do seu celular. Porque eu quero ver você, se estiver num dia de tribulação, coloca lá bonde de maravilhas para tocar, para ver se a tribulação vai embora. Pior. Gostei do pior. Bem goiano. Meu irmão, no dia da luta, no dia da tribulação, você coloca lá um louvor que te aproxima de Deus, sim ou não? Sabe qual é o maior problema nosso na adoração congregacional da igreja? É porque muitos não sabem o que é adoração no quarto. Muitos não sabem o que é adoração em casa. E também não sabem o que é adoração no culto dentro do templo. Sansão, representa muitos hoje que frequentam os cultos, mas não frequentam o céu. Frequentam os cultos, mas não experimentam a presença de Deus. Comunhão com a igreja. Experiência com Deus. Eu queria que você entendesse isso. Tira da Bíblia e aplica na sua história. O Sansão tinha muita força, mas não tinha espaço para Deus. De repente você aqui está assim, tem espaço para tudo, mas não tem espaço para Deus. Olha, se você está aqui e não tem espaço para Deus, hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de você colocar na sua vida o que é prioridade e assim ser abençoado pelo Senhor. Deixa eu te dizer então mais uma coisa. Como que aconteceu a queda de Sansão? Vamos lá? A queda desse homem que começou bem e terminou mal. Quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que você vai começar bem e vai terminar bem em nome de Jesus. Mas para isso, tome as escolhas certas.
Você vai precisar aprender a ser radical também em muitas coisas. O que eu pensei vai ficar para uma próxima. Vamos lá. Como que o Sansão caiu? E aí eu quero aplicar o capítulo 16 na nossa vida. Primeiro, nenhuma queda acontece de repente. Ninguém cai de repente. Ninguém adultera de repente. Ninguém trai de repente. Ninguém rouba de repente. Ninguém mata de repente. Toda queda, botei todo crescimento? Desculpe, ali é toda queda. Toda queda é um passo a passo. Toda queda é alimentada semanalmente. Toda queda é a soma de tentações não vencidas. Se há algum pecado e você não o vence em nome do Senhor, aquilo ali vai se acumulando ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, e daqui a pouco você cai. Agora, sabe qual é a questão? A gente ouve muito, mas não pratica o que ouve. Irmãos, eu já percebi isso durante esses muitos anos pregando a palavra de Deus. Toda vez que Deus ministra uma palavra, é porque naquela semana você vai precisar usar aquela palavra. Então, se você tem sido tentado, você aqui, ó, homem de Deus, mulher de Deus, se há alguma compulsão, alguma inclinação, alguma tentação, vença isso em nome do Senhor, antes que isso te vença. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Se hoje você disser, Senhor, eu quero dar espaço para o Senhor, pode contar que essa semana você vai vencer essa tentação em nome do Senhor. O caminho da queda é não dar espaço para Deus, porque quando não damos espaço para Deus, a gente vai dando espaço para os caminhos do nosso coração. E aí tudo passa a ser mais importante do que Deus. Você pode repetir comigo lá o número 1 lá em cima? Nenhuma queda acontece de repente. Vamos juntos? Nenhuma queda acontece de repente. Toda queda é um processo. Um processo que você pode vencer com a ajuda do Senhor. Amém, irmãos? 2. Queda é brincar com o chamado de Deus. O Sansão, que era nazireu, não poderia se aproximar de bebida forte. Cabelo devia ser longo, como... O porquê do cabelo longo? Entenda isso. O cabelo longo era um sinal exterior de uma consagração interior. Todos que o viam de longe sabiam, aquele ali é alguém consagrado a Deus. Vinho, cabelo grande e não se aproximar de mortos. Pastor, o que é ser um nazireu de Deus hoje? É o que a Bíblia chama no Novo Testamento de se santificar ao Senhor, de se separar ao Senhor. O Sansão também tinha uma missão. O Sansão foi um dos juízes. Se você reparou, nós lemos a Bíblia no livro de Juízes. Na verdade, não é que eram juízes como na concepção que temos hoje. A palavra juiz significa libertador. O Sansão era alguém que Deus levantou para liderar o povo na vitória contra os filisteus. Você que está aqui, Deus quer levantar você dentro da sua casa, para que a sua casa seja mais que vencedora em Cristo Jesus. Agora você precisa assumir o chamado. Senhor, eu também vou ser um libertador em nome do Senhor. Mas para começar a ser libertador, primeiro alguns precisam libertar a sua própria vida. Sansão brincou com o chamado, irmãos. Quando a gente fala de chamado, a gente pensa só em chamado para ser pastor, obreiro e tantas outras coisas. Todo aquele que tem uma experiência com Jesus vai ter um chamado para servir, o chamado para ser filho de Deus, o chamado para passar luta ou bênção e na presença de Deus. Não brinque nem com Deus e nem com o chamado de Deus, irmãos. Tem muita gente nesses dias brincando com Deus e brincando com o chamado. Só você ligar a televisão, você vê muita gente brincando.
Não brinque com Deus. Terceiro e último lugar, olha só que coisa. Sansão dormiu no colo do inimigo. Só que para dormir no colo de Dalila, antes teve esse processo. Ninguém dorme no colo de Dalila de uma noite para o dia, meu irmão. Olha lá o verso 4, Juízes 16, verso 4 diz: e se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Primeiro se afeiçoou, né? Primeiro ficou. Verso 5. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: olha o que os líderes desse povo inimigo, os filisteus, falaram com a Dalila. Dalila, persuade o Sansão. Persuadir, convencer com argumentos, convencer com a saia ou a ausência dela. Dalila, persuade e vê em que consiste a força do bonitão lá, Dalila. E com que nós poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, e assim vamos subjugá-lo. Ó, Dalila, nós te daremos 1.100 ciclos de prata. A Dalila, foi Dalila, também com a motivação do dinheiro. Irmão, se você tem uma visão espiritual, perceba isso. Um exército inimigo subornando alguém para fazer cair um homem de Deus. Hoje é da mesma forma. Existem Dalilas e Dalilos. Não pense que só tem Dalila. Tem Dalilo também. Entenda, homens e mulheres a serviço do inimigo para fazer cair homens e mulheres de Deus. Então entenda isso aqui nessa noite. Se você aqui é uma pessoa que ama a Deus, que quer buscar a Deus, uma pessoa que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ter discernimento espiritual para perceber se tem alguma Dalila ou se tem algum Dalilo no seu caminho. E eu não estou falando só para jovens e adolescentes, não. Estou falando para casados também. Casados, viúvos, solteiros, misturados, enganchado, noivo, namorado, namorada. Deixa eu te perguntar um negócio. Não ia perguntar não, mas vou perguntar. Eu falo o que tem que falar mesmo. Papo sério. Você percebe quando... Vou falar homens, né? Os homens aí estão meio chateados porque eu só falo do bem das mulheres. Fiquei sabendo isso aí. A notícia chegou. Pô, pastor, libera um pouquinho os homens aí. Tá só batendo nos homens. Brincadeira. Homem e mulher, você percebe quando alguém olha para você com outras intenções? Sim ou não? Não, não entenderam nada. Você percebe quando alguém assim olha para você e... Eu não ia fazer isso, cara. Eu não vou fazer, mas não consigo. Não dou conta, meu irmão. Eu tiver que falar, eu falo. Você percebe? Isso foi bem explícito, né? Ó, né? Não precisa ser nem assim, mas você percebe? Eu tinha uma Kombi. Eu e meus carros. Eu tinha uma Kombi, aí fui fazer um frete lá no Caioaba, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? E entrou era uma época de, sei lá, carnaval, festa, uma época assim de festa, assim, né? O povo bebe mesmo, rasgado. E entrou uma dona dentro da Kombi e sentou logo na frente. E, né, tá, todo mundo fui deixando o povo, né? Só sobrou a dona dentro. E cheguei ali no ponto, o ponto do Caioaba, o ponto final do Caioaba, cheio de gente, né? Eu morava assim a 100 metros do ponto final do bairro, assim, né? Onde tinha que deixar aquela dona. E a dona olhou para mim. Ih, rapaz. Ê, trem. Ê, trem. E meu irmão botou a mão na minha perna.
Sério, meu irmão, estou falando real, real. A dona botou a mão na minha perna. Meu irmão, eu tomei um susto. Eu falei, que é isso, rapaz? Meu irmão, tomar um susto quando isso acontece é bom ou ruim? Pensa. Ruim é se... minha nega. Isso é que era ruim, chamar de minha nega. Os irmãos não entenderam o trem. Meu irmão, ela botou... E eu tomei um susto. Falei, dona, que é isso, dona? Meu irmão, pode ser pastor, pode ser arcebispo, pode ser o que for. A gente percebe quando alguém está mal intencionado. Vou chamar assim. Percebe. Vou agora dar um exemplo das meninas. Começa o camarada lá no trabalho, na escola, na faculdade, na repartição, na indústria, começa a passar a mão no cabelo, assim, no cabelo. E aí, minha linda? Essas coisas acontecem ou não acontecem por aí, meu irmão? Se você que é aqui, você é crente, casado, toma vergonha nessa cara e não pega no cabelo de ninguém, vai pegar no cabelo da sua mulher. Sério. Tem algumas coisas que, pra mim, não dá. Esse negócio de, e aí? Meu irmão, homem casado não pode ter brincadeira com os outros, com mulher dos outros. Eu acredito assim. Você me vê aqui brincando, eu sou, muitas coisas, sou radical, irmãos. Homem casado não pode ter, minha melhor amiga, eu tenho uma grande amiga do trabalho. Qual é a grande amiga do camarada? Uma mulher lá do trabalho, é a grande amiga dele. Aí tá triste, chateado, brigou em casa com a mulher, aí vai abrir o coração para aquela dona lá do trabalho e dali do coração abre outros trem. Meu irmão, perceba isso aqui. Ele começou se afeiçoando, para depois foi persuadido, começou a brincar. O Sansão começou a brincar com Dalila. Não, minha força está nisso. Aí não era. Minha força está naquilo, não era. Aí depois, no verso 17, diz que ele abriu o coração e disse, a minha força está na minha consagração a Deus, também através dos cabelos. Meu irmão, cuidado, meu irmão. Cuidado. Você precisa tomar cuidados. E olha, eu estou falando para casados, para solteiros, cuidado. E hoje em dia não é só homem e mulher, não. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, você olha duas meninas na rua de mão dadas, você não sabe se são amigas ou se são namoradas. Há 10 anos atrás, se você olhasse duas meninas na rua de mão dada, você dizia o quê? São amigas, menina é normal, né? Homem que não anda de mão dada. Irmão, homem é, e aí, parceiro? Pai, dá soco um no outro. Homem é assim. É ou não é? É ou não é? Eu olho assim, é ou não é? É. Só se você quiser ir para a Índia, aí, na Índia, culturalmente é assim, né? Dois homens, se forem de fato muito amigos, eles andam na rua de mão dadas ou abraçados. Que gracinha, sai fora, mano. Ai, se eu pudesse falar tudo que eu pensei aqui. Mas isso é sério, irmão. Você sabia que a gente, às vezes, não está preparado para isso? Às vezes você é mulher, às vezes você é assediada por uma outra mulher e nem percebe? Ou também, às vezes, percebe. E também o contrário. Irmão, sem brincadeira, há alguns anos atrás, você sabia quem era homossexual e via, e você percebia que não eram tantos. Mas hoje em dia, parece que está brotando do chão. Parece que está brotando do chão.
Meu irmão, pode ser o seu patrão, pode ser diretor, pode ser seu subordinado, pode ser quem for. Nós precisamos nesses dias de muito discernimento. Qual discernimento? Discernimento de permanecer fiel a Deus. E quem permanece fiel a Deus, permanecerá fiel à sua família. Meu irmão, eu creio nisso. Antes de eu ter uma aliança com a Marilza, há 18 anos temos uma aliança. 18 anos de casado. Antes de ser fiel a ela, eu tenho que ser fiel a Deus. Porque basta, muitas das vezes, ser infiel a Deus, que provavelmente você se tornará infiel a quem está ao seu lado. Você precisa entender isso. As nossas fidelidades na terra dependem e muito da nossa fidelidade a Deus. Deixa eu avançar, senão a gente vai até a 10 hoje. Deixa eu passar, vou até passar os textos. Depois você lê lá o texto que a gente leu. Vou para as consequências. E aí aqui é a parte final da nossa palavra. E eu espero que você preste muitíssima atenção. Capítulo 16. Quais as consequências da queda de Sansão e de qualquer um de nós hoje? Vamos nós? Vamos lá. Juízes 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Quando ele abriu o coração para Dalila, ele falou: aí, Dalila, os filisteus vêm contra ti. Ele já estava com o cabelo cortado. Aí ele falou: vai ser mole de novo. Vai ser mole. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha saído da vida dele. Verso 20 ainda, deixa eu te dizer isso, irmãos. Estude, trabalhe, ganhe dinheiro, avance, conquiste, vá em frente. Mas onde está Deus na sua vida? Tenha planos, projetos, sonhos, aleluia por isso. Mas onde está Deus na sua vida? Há espaço para Deus na sua vida? Ou o Senhor já se retirou da sua vida há muito tempo e você nem sabe? Pastor, que é isso? Sabia que tem gente que frequenta a igreja, mas já está desviado há muito tempo? A gente acha que o desviado é o cara que está fora da igreja. Nos últimos anos, a gente começa a ver muita gente que está desviado dentro da igreja. Agora eu quero chegar aqui, no 21, olha o que aconteceu. Até sublinhei ele especificamente. Então os filisteus pegaram nele, vazaram seus olhos, fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Preste atenção nisso, alguém que tinha um chamado de Deus. O inimigo pegou, o inimigo tornou ele cego. O inimigo fez com que ele descesse, amarraram-no. E pensa nisso, virar moinho no cárcere, trabalho de animal. Tenta imaginar agora. Já viu esses filmes assim? Vai rodando moinho no cárcere? Cego, amarrado, rodando moinho no cárcere. E aqui tem uma revelação de Deus para você, em nome de Jesus. Quem está rodando moinho no cárcere cego, está até andando, mas não está indo a lugar nenhum. Quem está rodando moinho no cárcere, até está andando, mas apenas está dando voltas. Tem gente assim também hoje. Gente cega que não enxerga Deus, não enxerga a vontade de Deus. Gente que se esforça e não sai do lugar. Gente que tem sonhos, projetos, trabalha, agita, vai e nada muda na família.
Gente que diz, mas eu estou na igreja há 10 anos. Estar na igreja há 10 anos não adianta nada. Você tem que estar 10 anos na presença de Deus. Tem muita gente assim, presa, amarrada, dando voltas e não chega a lugar nenhum. A família não avança, a vida profissional não avança, a família, os filhos não avançam, a vida não avança. Tem muita gente hoje como Sansão. A gente percebe no olhar alguns Sansãos e Sansonas. Em nome de Jesus, irmão, que nessa noite você entenda isso. Se você está aqui nessa noite e o inimigo te pegou, o Senhor Jesus pode te libertar das mãos do inimigo. Se você está aqui e o inimigo vazou seus olhos, você não consegue enxergar a Deus, não consegue enxergar a vontade de Deus, não consegue enxergar o propósito de Deus, deixa o Senhor nessa noite te dar uma nova visão. Se você está aqui e só está descendo, caindo, queda, amarrado, se tem alguma coisa amarrada na sua vida, deixa Deus desamarrar, rapaz. Olha, eu não estou aqui para pregar mais uma mensagem não, irmãos. Estou aqui para pregar uma palavra de Deus para quem quer ouvir e obedecer a Deus. Você não precisa de mais uma mensagem não. Mensagem você bota em casa lá no DVD lá e ouve lá. A gente precisa ouvir palavras que nos movimentem. Diga, Senhor, eu quero dar espaço para o Senhor, porque eu não quero terminar os meus dias rodando moinho no cárcere. Mais uma coisa, esse texto todo aí, para falar disso aqui, ó, do 23 ao 25, consequências da queda. Os filisteus fizeram uma festa ao deus da vegetação, deus Dagom. Milhares de pessoas naquele anfiteatro. Sansão rodando moinho no cárcere. Aí lá no verso 25, alguém tem uma grande ideia. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. O inferno concentrado, adorando a Dagom, e alguém teve uma ideia: traga aquele ex-homem de Deus para servir de palhaço entre nós. Entenda isso. Todo homem de Deus ou mulher de Deus que está nas mãos do inimigo, o inferno se alegra. Todo homem de Deus ou mulher de Deus, independente da idade, que está fazendo a vontade do maligno, o maligno está batendo palma. É isso aí. Conseguimos derrubar mais um. É isso aí. Eu tenho toda a certeza, irmãos, que Deus nos chamou para causar tristeza no inferno e alegria no céu. Mas tem muita gente fazendo o contrário, causando alegria no inferno e tristeza no céu. Como dar espaço para Deus, então? Essa foi a última oração do Sansão. A Cris pode vir já. Estamos terminando. E vamos ver o que você vai decidir nessa noite. Juízes 16, 28 é um texto enigmático. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Você imagina o cara cego, amarrado, fazendo trabalho de animal, servindo de diversão para o inimigo, humilhado. Ele lembra de Deus. E diz assim, irmãos: Senhor, cego, irmãos, cego, amarrado, humilhado, destruído, ele lembra:
Senhor, me dá força, Senhor, mais uma vez. Senhor, me dá mais uma chance, Senhor. Senhor, eu brinquei contigo. Senhor, eu não dei nem bola para o meu chamado. Senhor, meu pai e minha mãe, que me consagraram desde o ventre, estão tristes, porque há muito tempo eu venho fazendo a vontade do inimigo. Senhor, me dá mais uma chance. Essa é a oração do Sansão. Essa é a oração de alguns nessa noite. Me dá mais uma chance, Senhor. Senhor, amanhã eu vou para aquele trabalho lá, Senhor. Eu vou fechar as brechas. O inimigo não vai conseguir mais me enrolar, Senhor. Senhor, me dá mais uma chance. Lá no meu trabalho eu vou ser alegre, vou brincar, mas lá no meu trabalho o pessoal vai saber que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Me dá mais uma chance, Senhor, lá na minha escola, lá na minha faculdade. Irmão, não sei você, mas nós precisamos de mais uma chance. Mais uma chance é graça. Mais uma chance é você dizer para o Senhor: Senhor, dei mole. Senhor, falhei. Senhor, fiz besteira. Senhor, eu tinha que ter cortado a aproximação daquela pessoa e não cortei. Me dá mais uma chance, Senhor. Vou colocar aquela pessoa no lugar dela e eu vou me ficar no meu lugar. Quer seja casado, noivo, solteiro, essa palavra é para todos. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez. Onde está Deus na sua vida, meu irmão? Gostaria muito que você desse espaço para Deus na sua vida. Pastor, como é que eu faço isso? Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Quero ser uma mulher de Deus, Senhor. Meu irmão, escute isso. Se você não dá espaço para Deus, você vai dar espaço para outras coisas. Se não for Deus e a presença de Deus encher a sua vida, outras coisas vão encher. E infelizmente hoje temos muita gente cheia de tudo e vazia de Deus. Sabe como você vence uma depressão? Sabe como você vence uma tentação? Sabe como você vence o diabo, demônio, tranca-rua ou qualquer outro espírito maligno? É se sujeitando a Deus, é resistindo ao diabo e ele vai fugir de você. É assim, meu irmão. É assim que funciona. Sabe como é que a gente vence a tristeza? Vontade de matar alguém, vontade de morrer, vontade de dizer: eu vou explodir com a minha vida, hoje eu morro. Sabe como é que a gente vence? A gente vence isso diante de Deus. É pedindo ao Senhor: Senhor, me dá mais uma chance aí, Senhor. Me dá mais uma chance. Dá espaço para Deus na sua vida. Dá espaço para Deus na sua família. Seu estudo, sua profissão. Se você acha que está fazendo faculdade só para ganhar dinheiro, ter dinheiro, lote, carrão do ano, você é um bobinho, um bobão. Você pode usar da sua profissão para servir a Deus. Você acha que Deus vai você acha que Deus vai usar o pastor dentro do aeroporto, dentro da empresa que você trabalha, dentro da escola, dentro de sei lá onde? Deus vai usar homens e mulheres de Deus colocados em todas as áreas e segmentos profissionais, e lá nessas várias áreas você vai poder ser um homem, uma bênção de Deus lá.
Teus sonhos, pastor, tem sonhos. Meu irmão, para que seu sonho não se transforme em um pesadelo, bota Deus no meio do negócio aí, meu irmão. Porque no meio da caminhada, Deus vai mostrar, ó, isso aí é bobeira sua. Isso aí é projeto seu, para a glória sua. Isso aí não tem nada a ver, isso não vem de mim para você. Então, se você consagra a sua vida a Deus, até os teus sonhos vão ser alterados, alguns deles, e muitos outros serão realizados. Mas muitos sonhos jamais serão realizados. Finanças, escute isso. Você quer ser abençoado, quer ganhar dinheiro, quer avançar, quer isso, quer aquilo. Abre espaço para Deus também nas finanças. Saia daqui hoje, leve um envelope de dízimo. Saia daqui hoje, eu vou voltar a ser dizimista. Pastor, eu não sou crente ainda. Tá bom, meu irmão, pode começar a ser dizimista assim mesmo. Depois você se converte. Está visitando hoje pela primeira vez. Se quiser no final deixar uma oferta, deixa. Você que não é dizimista há muito tempo, dê espaço para Deus nas suas finanças. Todos nós queremos o melhor de Deus. Agora, quantos estão dispostos a dar o melhor para Deus? De Deus o melhor todo mundo quer. Agora, quantos querem dar o melhor para Deus? Então, nas suas finanças, dê espaço para Deus. Começa a ser ofertante, dizimista. Pastor, a quem eu procuro? Pode procurar a mim. Pode procurar o Alessandro. Pode procurar o Fernando. Dou o nome só dos homens, tá? Por isso que... Procure, meu irmão. A sua agenda semanal de atividades. Deixa eu te dizer isso. Eu não entendo. Nunca entendi e nem vou entender. Alguém que se diz crente e não se envolve com os cultos normais da sua igreja. Quarta-feira à noite estamos na campanha da família. Domingo de manhã tem escola dominical e tem o culto. E domingo à noite o culto. Basicamente essas três. Faça o que você puder fazer e reordene a sua agenda semanal de atividades para se envolver com Deus e com a presença de Deus. Irmãos, quantos estiveram aqui quarta-feira? Não vou nem olhar. Você foi abençoado quarta-feira? Irmãos, ouvimos aqui na quarta-feira um palavrão. Palavra grande, abençoada. Entenda. É isso. De repente você acha que Deus só age domingo 21 horas. Não, Deus só age de 19 a 21 horas do domingo. Do domingo. E dia que não tiver jogo. Se tiver jogo do Goiás, Atlético, Vila Nova, domingo, 19 horas, opa, eu vou cultuar Deus lá no Serra Dourada. Depois, quando você tiver com problema, seu trouxa, vai lá pro Serra Dourada, lá pro povo orar por você lá. Vai para lá depois. Meu irmão, eu gastei a minha juventude em pagode, em baile funk, em macumba, igreja católica no Rio de Janeiro. Mas quando eu me converti, ninguém mandou eu jogar fora meu cavaquinho, ninguém mandou eu jogar fora disco, CD de Jorge Aragão, Zeca Pagodinho e toda essa turma. Ninguém mandou. O Espírito Santo que entrou na minha vida disse: eu tenho um plano na sua vida, vou mudar a sua história. E já na quarta-feira eu estava no culto na igreja. Domingo de manhã ninguém me mandou, eu já estava na classe de batismo. Agora hoje você tem que pegar o sujeito e empurrar. Ó, dou 50 reais para quem for para a casa de batismo. Vamos começar a dar dinheiro aqui, ó. Venha para o culto de quarta-feira, cada um que vier vai ganhar 10 reais. Que dias esquisitos, né? Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Na real, papo reto, sem curva. Se você diz que ama a Deus, mostre com as suas atitudes. Pastor, não posso, estudo e trabalho. Amém. Deus te abençoe. Eu entendo, nós entendemos e Deus também. Agora, alguém que se diz crente, quarta-feira fica em casa vendo São Jorge, São Benedito, Exu Caveira, eu não entendo.
Eu parei de ver novela. A última novela que eu vi foi Roque Santeiro. Lembra? Quem é desse tempo? Porcina, senhorzinho Malta. Porcina e o né? Ixi, o relógio. Me permita, me desculpe falar assim. Quando eu me converti, eu era militar da Marinha. Quando estava de serviço de sábado para domingo, meia-noite às 4 da manhã acordado, dormia na verdade de 5 e 6 horas, 6:30 saía do centro do Rio de Janeiro, ia correndo para a igreja, sentava lá na igreja, puf, e a alma não sei onde estava, mas o corpo estava presente. No meio do caminho indo para a igreja andando, na época que todo mundo andava, hoje o povo tem carro, andando no meio do caminho, tomava aquela chuva, dava aquela vontade, vou voltar para casa, mas eu não vou não, porque se fosse para o trabalho eu ia direto, se fosse para ganhar um dinheiro eu ia até lá, mas para ir para adorar o meu Deus eu vou também. Chegava na igreja molhado. Alguém já chegou na igreja molhado no culto? Né, Alessandro? Falta essas provas. Meu irmão, me desculpe. Falta provas de amor a Deus hoje. Falta. A gente diz que ama a Deus, mas as nossas atitudes dizem o contrário. Deixa eu te dizer. Você pode gostar de futebol, mas não idolatre seu clube. Os caras estão lá ganhando 1 milhão por mês. E uns bobões numa arquibancada brigando, dando soco um no outro. Bando de trouxa. Hoje à noite o Neymar vai lá pegar o carrão dele, vai lá com a Bruna Marquezine no melhor restaurante, e tá os mané indo para casa com o olho roxo. Mané. Bacaninha aqui de Goiânia, Goiás, Vila Nova. Bacana ganha 50 mil, 60 mil, 100 mil, 200 mil. Louvado seja Deus, é o trabalho deles, amém. Goste de futebol, mas não idolatre nada nem ninguém. Irmãos, eu já joguei bola. Há 40 quilos atrás eu era jogador. Mas quanto mais fui me aproximando de Deus, menos espaço teve para futebol de salão e vôlei. Coisas que eu joguei. Minha época de militar, eu participava da seleção de vôlei, futebol e futebol de campo. Me desculpe falar isso, mas tem tantos outros aqui que poderiam dizer as suas próprias histórias, declarações de amor na prática. Você podia servir a Deus em um ministério. Você podia fazer diferença nessa geração. Vamos lá, última tela. Essa é a última. Quero desafiar você hoje a viver acima dessa mediocridade que você vive. Quero desafiar você hoje a você fazer diferença nessa geração. Quero desafiar você a servir a Deus. Mas só faz isso quem dá espaço para Deus. Quando me converti, eu jogava futebol todo domingo de manhã, num time. Jogava em tudo quanto é canto no Rio de Janeiro. Me converti e fui procurar o dono do time. E falei com ele: beleza, no domingo de manhã eu não posso mais jogar. Se você tiver um futebol domingo à tarde, pode contar comigo. Mas domingo de manhã eu tenho outro compromisso agora. E fui para a classe de escola bíblica dominical, me batizar e etc. Você imagina se eu tivesse escolhido o futebol naquela época. Não teria me batizado, não teria sido chamado por Deus e não estaria hoje aqui pregando para você. Como que escolhas simples alteram o nosso futuro. Entenda, me ouça com bons ouvidos. Não estou falando mal do seu futebol, gosto do seu futebol, mas estabeleça dias. Época de Copa do Mundo, não sei como é que é aqui, quando cai o jogo do Seleção Brasileira no mesmo horário do culto, eu não tenho dúvida da minha escolha. Se cair antes, eu vejo.
Se cair depois, eu vejo. Se cair de madrugada no horário, eu vejo. Mas se cair na hora do culto, não conte comigo. Eu estarei no culto com meus irmãos, adorando o meu Deus. São pequenas atitudes, meu caro amigo, que podem mudar a sua história. Pequenas. Essa mensagem é para mexer com você mesmo. Alguns estão com a cabeça, a tampa da cabeça assim, ó. Chaleira. Dá espaço para Deus na sua vida. Não é dizimista? Passe a ser. Não ora? Vai orar. Não lê a Bíblia? Começa a ler Mateus. Não venha com o pastor. Eu acho que eu vim, o último culto de quarta-feira foi em 1976. Amém, irmão. Vem na quarta-feira agora. Pastor Newton, Igreja Batista da Fama, vai estar pregando quarta-feira na nossa campanha da família. Venha. Pastor, só consigo chegar 8:50. Aleluia, venha. Vai pegar o amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, foi abençoado. Amém, irmãos. Pronto, é isso que eu tinha da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. Alguns aqui nessa noite têm que dizer para Deus, como Sansão: Senhor, me dá mais uma chance, Senhor. Alguns têm que dizer com o coração aberto: Senhor, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que tipo de gente eu estou me tornando? Irmão, com todo respeito, com toda a vênia, alguns, na sinceridade do coração, têm que orar: Senhor, que porcaria de vida, que porcaria de gente eu me tornei. Alguns, poucos, poderiam orar assim. Me desculpe essa expressão, mas alguns têm que dizer, têm que orar assim. Porque tem tanta maldade no coração, maldade na alma, que tem que dizer: Senhor, aproveita esse trem aqui para alguma coisa. Queria convidar você a orar, então, para a gente encerrar essa palavra. Hoje foi um pouco mais extensa, mas espere daí para melhor. Só há 17 anos faço isso, pregando desse jeito, para ricos, para pobres, brancos, pretos, no interior ou no campo, para 5 pessoas ou para 5.000. A palavra de Deus, irmãos, é que muda a nossa história. Queria convidar você aí no seu lugar a fechar os seus olhos e pensar nisso que você ouviu e tomar uma decisão hoje. Faça a sua oração aí, meu irmão. Oh Deus, fala conosco, Senhor. O Espírito Santo, tira as idolatrias do coração, Senhor. Porque se a nossa vida está vazia do Senhor, é porque estamos idolatrando coisas. Tem gente idolatrando pessoas, tem gente idolatrando futebol, tem gente idolatrando coisas, carros e tantas outras coisas, Deus, ocupam o nosso coração e a nossa vida. Oh Deus, faz com que haja pessoas aqui nessa noite que deem espaço para o Senhor. Deus, a gente até frequenta uma igreja, Senhor, a gente até frequenta um culto, mas na verdade a gente faz a nossa própria vontade e canta da boca para fora. Porque se de fato amarmos o Senhor, os nossos compromissos serão marcados mediante a comunhão que temos com Deus. Se tiver para ir no encontro da igreja, nós vamos no encontro com Deus para a igreja, desmarcamos tudo quanto é compromisso. Se tivermos que chegar 8:30 da noite na quarta-feira, no culto da semana, chegamos dando glória a Deus. Se estivermos cansados e olharmos domingo de manhã, 8 horas, 8:30 o relógio, aquela vontade de continuar dormindo,
nós dissemos: oh Senhor, me dá força, me reveste, porque eu vou adorar ao Senhor com meus irmãos. Senhor, todos nós queremos o melhor de Ti. Agora, nesses dias, poucos querem dar o melhor para o Senhor. Que nessa noite haja decisões. Solteiros, casados, novos, idosos, adolescentes, jovens, que haja espaço para o Senhor. Que a gente possa dar espaço para o Senhor nas nossas finanças, dizendo: Senhor, eu vou, a partir de hoje, eu vou começar a ser dizimista. Hoje eu saio daqui com um envelope nas mãos. Hoje, Senhor, eu decido, aquela situação no meu trabalho eu vou resolver. Aquela situação escondida na minha vida, eu vou resolver, Senhor. Em nome de Jesus, irmãos. Oh Deus, nós vamos cantar essa canção, meu irmão. Eu convido você a se expressar e a adorar a Deus também. Mais de Ti, Senhor, e menos de mim. Essa é a oração de João, lá em João 3,30. Que Ele cresça e que eu diminua. E enquanto estivermos cantando, se você nessa noite quer tomar uma decisão, eu não sei qual, mas essa palavra em algum momento falou com você, e você diante de Deus quer tomar uma decisão, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, e eu vou orar pela sua vida, para que você seja cheio do Espírito Santo. Vamos todos ficar de pé e vamos cantar esta canção. E se você quiser dar espaço para Deus e tomar uma decisão, saia do seu lugar e venha para aqui para frente. Vamos lá. Adore, cante ao Senhor. Se há uma decisão a ser tomada, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Vai. Consagre sua vida a Deus. Erga sua voz. Solta sua voz. Chame o Senhor. Deus, me dá mais uma chance. Se há uma decisão a ser tomada, meu irmão, sai do seu lugar agora. Pede licença aí e vem aqui na frente receber a tua libertação, o teu milagre. Dê espaço para Deus hoje. Dê espaço para Ele. Oh Deus, menos de mim, menos de mim. Oh Deus, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Que Ele cresça, diga. Irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Feche seus olhos aí. Eu sei que essa palavra tocou em muitas pessoas, mas só um até agora teve coragem
de vir à frente e dizer: Senhor, me dá mais uma chance. Eu quero dar espaço para o Senhor. Eu sei que tem muita gente aí na cadeira que precisa dar espaço para Deus. Você precisa ter coragem. Mais uma chance, Senhor, me dá. Eu quero dar espaço para o Senhor. Te convido a você sair do seu lugar agora e vir aqui à frente para a gente orar por você. Se há uma decisão a ser tomada, não saia daqui sem tomar essa decisão. Tem que ter coragem. Tem que ser homem de coragem, mulher de coragem. Frouxo não muda de vida. Covarde não muda de vida. Tem que ser forte e corajoso para vencer os seus erros, as suas falhas. Tem que ter coragem. Tem que ter atitude. Se há uma decisão, venha. Venha dizer: Senhor, eu quero dar espaço para o Senhor na minha vida. Me ensina. Eu não sei muita coisa, mas eu peço ao Senhor que Tu me ensines. Que Ele cresça. Vamos lá. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém, Jesus. Vamos orar. Mais importante do que ouvir é praticar a palavra, meu irmão. Mais importante do que sentar num banco de igreja é aquilo que você faz lá fora. Estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. O inimigo não está brincando. Então não brinque com Deus. Não brinque com o chamado de Deus. Seja um libertador. Em nome de Jesus, vamos orar, irmãos. E Pai, nós Te damos graças. Bendizemos o Teu nome. E eu peço ao Senhor nessa noite, Deus, toca na vida deste homem, desta mulher, mediante a decisão que está sendo tomada nessa noite. Eu sei que nós não podemos depender de nós mesmos, Senhor. Somos frágeis, fazemos muita bobeira, muita besteira. Mas eu oro nessa noite pelos filhos e filhas do Senhor que à frente estão e tomam uma decisão. Em nome de Jesus, que esta decisão seja diante do Senhor, que o Senhor receba esta atitude e que a mão do Senhor esteja sobre eles a partir dessa noite, trazendo resposta, libertação, salvação, mudança, Senhor. Faz algo lindo na vida deles, na vida delas, Senhor. E que esta igreja, Deus, experimente a vontade do Senhor. Que esta igreja cresça anunciando o evangelho genuíno do Senhor, falando a verdade com verdade, sem meias palavras ou sem palavras falsas, mas a verdade